Vamos, meus irmãos, abrir a palavra do Senhor em Gênesis no capítulo 12, dos versos 1 ao 9. Nós vamos ver que o Senhor Deus, Ele levanta seus servos, homens, mulheres, com o propósito de cumprir a sua vontade. Vontade essa de estabelecer o seu reino. E o Senhor se utiliza de forma graciosa de pessoas indignas, de homens e mulheres pecadores, mas que remidos pelo sangue de Cristo, cumprem a sua vontade, cumprem o seu propósito. Gênesis 12, dos versos 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós queremos te exaltar, nós queremos, ó Pai, engrandecer ao Senhor e te agradecer, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de logo pela manhã estarmos em Tua presença, te adorando, ó Deus, celebrando ao Senhor pela ressurreição de Cristo, o nosso Salvador, e dedicando ao Senhor as primícias do nosso dia, da nossa semana, exaltando ao Senhor, bondoso Deus, porque Cristo Jesus ressurgiu dentre os mortos, sendo Ele também as primícias dos que dormem, e nos dando, ó Pai, a convicção de que nele nós também desfrutaremos da ressurreição e da vida eterna. Obrigado, bondoso Deus, por este ajuntamento do Teu povo. O Teu povo, ó Pai, que se reúne para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua instrução. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, fala conosco. Age, Senhor nosso Deus, com Teu Santo Espírito nesta manhã, aplicando esta palavra em nossos corações, nos desafiando para que nós continuemos a fazer a Tua vontade, confiando, ó Pai, em Tuas promessas e cumprindo, ó Deus, os Teus santos e benditos propósitos. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós podemos verificar, nós podemos perceber o Senhor Deus, Ele revelando ou mostrando o seu propósito de ajuntar para si um povo de propriedade exclusiva, uma nação separada, que o glorifique, que o exalte através do serviço, através da adoração, através de suas respectivas vidas. E nós vamos perceber que o Senhor Deus, Ele usa
circunstâncias, ele usa pessoas para o estabelecimento da sua vontade, para o estabelecimento e expansão do seu reino. A Bíblia nos mostra que com esse propósito, com esse objetivo, Deus, ele usou inicialmente Adão, depois Noé. Nós vamos ver hoje o Senhor se utilizando e chamando um outro homem, Abrão. Inicialmente Abrão, depois Abraão. Nomes que referem-se à mesma pessoa. E desta forma, irmãos, nós vamos meditar nesta manhã sobre o tema Abrão, alvo da graça redentora para o estabelecimento do reino de Deus. Abrão, alvo da graça redentora para o estabelecimento do reino de Deus. E nós vamos observar o texto bíblico e vamos perceber, meus amados irmãos, a ação do Senhor nesse propósito de estabelecer o seu reino, se utilizando de pessoas e circunstâncias. Primeiro nós vamos observar, meus irmãos, que Abrão era um personagem improvável para o estabelecimento desse reino, do reino do Senhor. A pergunta é, por que Abrão era um personagem ou uma personagem improvável para o estabelecimento desse reino? Porque era ele um candidato, talvez podemos assim afirmar, inusitado. Nós vamos perceber, primeiro, pelo fato de que Abrão, ele não tinha filhos. No estabelecimento desse reino, na expansão desse reino, o Senhor afirma que o faria através de pessoas, e mais especificamente através da descendência de Abraão, ou de Abrão. E diz a palavra de Deus que Abrão era casado com Sara. O verso 30 do capítulo 11 de Gênesis indica que Sara, ou Sarai, inicialmente Sarai, era estéril, portanto, não tinha a capacidade de gerar. Ela não tinha filhos. É a revelação bíblica que assim afirma. E como seria Abrão pai de uma nação? Como que seria abençoada a descendência de Abrão? Como que o reino de Deus seria estabelecido? É um primeiro aspecto que faz de Abrão esse candidato improvável. Veja ainda, meus amados irmãos, que nos diz a palavra do Senhor, que Abrão, ele era de uma família onde o seu pai não adorava Yahvé, não adorava o Deus verdadeiro, não adorava o Deus da aliança, o Senhor do pacto. Diz a palavra de Deus que ele era filho de Terá. Não é isso? Verso 31 do capítulo 11. Tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E aí nós vimos lá na frente, aqui no capítulo 12, que os cananeus, eles eram idólatras, eles não adoravam o Deus verdadeiro. E é interessante que o próprio servo de Deus, Josué, mais na frente, nessa história bíblica, nessa história do povo do Senhor, ou nessa história da redenção, Josué diz no seu livro, no capítulo 24, no verso 2, assim disse o Senhor Deus a Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Ele diz: Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então, vejam, queridos irmãos, que esse aspecto da vida ou da família de Abrão faz dele esse candidato improvável na expansão do reino, bem como também do seu estabelecimento. Sara, sua esposa, era estéril.
Abrão, juntamente com os seus familiares, eram idólatras. Eles não serviam ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor verdadeiro. Abrão, queridos irmãos, antes desse chamado do Senhor, antes da vocação de Deus, ele estava imerso na idolatria. E diz João Calvino, na imundícia da idolatria. E agora Deus gratuitamente estende a sua mão para trazer de volta o peregrino. E aí vejam que de fato Abrão não era merecedor de nada. Não tinha ele características bondosas, benéficas, que pudessem atrair o Senhor ou atrair o olhar do Senhor para com ele. Não tinha ele virtudes, características, talentos, habilidades que fizessem com que o Senhor Deus o vocacionasse, o chamasse. Mas Deus o usa para dar continuidade à sua igreja, para arrebanhar para si um povo, estabelecendo o seu reino na terra, expandindo a sua palavra neste mundo. Primeiro, de fato, Abrão era esse personagem improvável para o estabelecimento do reino. Segundo, nós vamos ver, meus irmãos, que Abrão atendeu ao chamado de Deus para o cumprimento do propósito de Deus. Abrão atendeu o chamado de Deus para o cumprimento do propósito do Senhor. Veja, meus amados, o Senhor Deus, Ele desejava, obviamente, Ele queria que Abrão rompesse completamente com o seu passado de idolatria, o seu passado de pecado, e partisse agora para um recomeço, para uma nova vida, para um novo começo. E assim sendo, o Senhor o chama, o Senhor o vocaciona. Veja aí no versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O Senhor faz esse chamado a Abrão. E se hoje, obviamente, é difícil nós deixarmos a nossa casa, a nossa parentela, a nossa família, com o objetivo de atender a um chamado do Senhor, no contexto em que Abrão vivia, era ainda mais difícil. Por quê, queridos? Pelo fato que na antiguidade as pessoas permaneciam em suas regiões, em suas cidades, em seus respectivos países, onde era o território familiar. Era o território onde a pessoa tinha, obviamente, os seus elos ou as suas relações mais próximas, mais íntimas. Naquele contexto familiar havia segurança. E Abraão estava assim estabelecido, diz a palavra de Deus. Abraão ali junto, próximo aos seus pais, aos seus tios, próximo aos seus parentes, aos seus amados, aos seus queridos. Ele ali permanecia. Mas o Senhor Deus fez um chamado a Abraão. Estabeleceu uma ordem para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, naquele contexto, deixar a casa de seu pai era o mesmo que abandonar a sua própria identidade. A casa de seu pai é a sua casa. Os bens do seu pai são os seus bens. O amor que ele desfrutava naquele contexto. Mas conforme disse, o Senhor afirmou: sai. E disse: para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor nem afirmou de maneira objetiva, clara, qual seria essa terra. Ele diz: eu te mostrarei. Inicialmente Abraão não sabia para onde deveria ir. E claro, tudo isso fazia daquela decisão uma decisão difícil.
mas nos mostra a palavra que ele obedeceu ao chamado de Deus. E aí nós vamos, irmãos, para o terceiro ponto da nossa mensagem. Abraão evidenciou fé nas promessas de Deus. Abraão evidenciou fé nas promessas de Deus. Percebamos que o Senhor Deus, com o objetivo de encorajar Abraão, promete-lhe 3 bênçãos. Primeiro, o Senhor Deus, ele conta a Abraão as grandes coisas que planeja pessoalmente para ele. No versículo 2, Abraão, de ti eu farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Vejam, queridos, que essa primeira promessa do Senhor atinge Abraão de maneira pessoal. O Senhor diz que vai abençoar Abraão especificamente. De que forma? Engrandecendo o nome de Abraão, fazendo dele um grande povo, ou pai de um grande povo, pai de uma grande nação. Eu vou tornar famoso o teu nome, e você será uma bênção. Então o Senhor faz promessas pessoais, particulares a Abraão. Mas vejam que em seguida o Senhor Deus, ele amplia a bênção de Abraão agora para os seus contemporâneos. Ele diz, o Senhor, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja, irmãos, o Senhor Deus faz a promessa aqui específica para Abraão. É para Abraão essa promessa. É preciso observarmos o contexto. E nesse contexto o Senhor está dizendo, olha, quem te abençoar, eu abençoarei. Naquele convívio relacional com os seus contemporâneos, conterrâneos, é assim que Deus diz que vai agir. Eu vou abençoar aqueles que te abençoar, mas vou também amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar, Abraão. É isso que eu vou fazer. Mas percebam, queridos, que essas promessas não ficam restritas a Abraão de maneira específica. Não fica limitada aos seus contemporâneos, aos contemporâneos de Abraão, mas se expande, se amplifica, porque diz o Senhor ainda, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor amplia a bênção de Abraão a todas as nações, mesmo porque nós sabemos desde o começo o propósito do Senhor, em arrebanhar para si um povo, não uma denominação específica. Nós temos dito que o Senhor Deus, ele não tem uma denominação, ele não tem uma igreja específica, ele tem um povo que é bendito porque crê na promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No descendente de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas. E veja, meus irmãos, que nos mostra o verso 4, que Abraão, ele obedeceu e o fez por fé. Diz as Escrituras, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. É interessante que o autor aos Hebreus, ele faz referência à vida de Abraão, bem como também a essa experiência que Abraão teve com o Senhor, essas promessas da parte de Deus. E o autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, ele diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão obedeceu, ele creu nas promessas de Deus, nas promessas do Todo-Poderoso.
E vamos verificar, meus irmãos, em quarto lugar, que Abrão ergueu altares ao Senhor quando chegou na terra que o Senhor prometeu, ou naquela terra prometida. O servo de Deus e Sara, eles andaram cerca de 750 quilômetros, saindo, obviamente, da sua cidade, e o fizeram, queridos irmãos, com rebanhos, com gados, atravessando a terra de Canaã de norte a sul, até chegar, conforme diz o texto bíblico, lá num carvalho, numa árvore, o carvalho de Moré. Eles ali chegam. Aquele carvalho era uma árvore onde provavelmente os adivinhas e agoreiros cananeus, eles iam para lá ouvir os oráculos dos seus deuses. Ali já estavam os cananeus, diz o texto bíblico, os cananeus que viviam no pecado. Verso 6, atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus, eles habitavam essa terra. Os cananeus ali estavam, os descendentes de Canaã, o neto que Noé tinha amaldiçoado. Eles ali já estavam. Mas percebam, queridos irmãos, que diante da promessa de Deus, diante daquilo que o Senhor Deus havia prometido a Abrão, ele não desanima. Ele chega ali e percebe que de fato havia idolatria, porque o relato bíblico indica que os cananeus não temiam ao Senhor, viviam em conformidade com as suas próprias vontades pecaminosas, eles praticavam ali feitiçaria, mas Abrão não desanima. Então logo ele ouve que essa é a terra que Deus dará à sua descendência. O que ele faz? Ele edifica ao Senhor um altar. E vale dizer, queridos irmãos, nos diz a palavra do Senhor no Salmo 24, que a terra pertence ao Senhor, o mundo e todos os que nele habitam. Tudo pertence ao Todo-Poderoso. E Deus afirmou que daria aquela terra a Abrão, a sua descendência. Diante dessa promessa, o que ele faz? Ele começa a edificar um altar ao Senhor, um altar ao Deus Todo-Poderoso. Exatamente ali no centro de Canaã, tendo em vista um santuário cananeu, Abrão ergue agora um primeiro altar ao Deus Todo-Poderoso, um altar a Yahvé, ao Deus da aliança, aquele que ele chamou e lhe tirou da casa da sua parentela e afirmou que ele daria uma terra, que lhe daria um povo numeroso, grandioso. Então ele se move mais para o sul, para Betel, conforme diz o verso 8, e novamente ali ele edifica um altar ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor da aliança. E a questão é, queridos irmãos, por que Abrão está erguendo e edificando altares ao Senhor, ao Deus da aliança, ao Todo-Poderoso? Vejam, amados, Abrão está na terra prometida por Deus aos seus descendentes. Ele vê os cananeus adorando os falsos deuses na sua idolatria. Então, Abrão, ele faz questão, claro, de erguer um altar ao Deus verdadeiro. Um altar ao Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao Senhor da providência, aquele o qual ele serve. Em outras palavras, Abrão estava afirmando: eu creio, Senhor, na tua promessa. Ele estava reivindicando esta terra para o Senhor. Ao erguer altares ao Senhor, Abrão dedica essa terra para a adoração e ao culto ao Deus verdadeiro. Mas vale salientar, queridos irmãos, que esta terra, ou a terra que Abraão estava ali edificando altares, ela prefigurava a verdadeira terra prometida.
ela configurava ou prefigurava, ela sombra do novo céu e da nova terra, prometidas ao povo do Senhor, aqueles que temem a Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no capítulo 11, nos versos 12 ao 16, afirma isto. Meus irmãos, diante do que nós ouvimos nesta manhã, aqui no capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 ao 9, eu gostaria de trazer e transmitir algumas aplicações para nós nesta manhã. A primeira aplicação ou lição para as nossas vidas é que a graça de Deus alcança pessoas improváveis, alcança pessoas indignas. Vamos assim afirmar: a graça de Deus, ela alcança pessoas indignas. Vejam, meus irmãos, que o Senhor Deus escolheu Abrão com o propósito de dar sequência ao seu objetivo, ao seu decreto, de estabelecer o seu reino aqui nesta terra, de juntar para si um povo zeloso e de boas obras. O Senhor chama Abrão, mas conforme nós observamos, quem era Abrão? Um pecador, a nossa semelhança, indigno de abraçar, indigno de cumprir esse propósito bendito, maravilhoso, glorioso de Deus, porque ele estava e vivia inicialmente na idolatria familiar. Ele não servia, não adorava o Deus verdadeiro, o Senhor Todo-Poderoso. E aí nós podemos afirmar que de fato ele era indigno da promessa, do chamado, da vocação de Deus. Não havia qualidades técnicas, não havia habilidades, não havia beleza alguma que pudesse, obviamente, atrair o olhar do Senhor, de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, e vocacionar Abrão, ou quem quer que fosse, para cumprir o seu propósito, a sua vontade. Mas Deus, obviamente, o chama e realiza o seu querer. Meus irmãos, nós podemos afirmar que assim também aconteceu conosco. Quando o Senhor Deus, de maneira graciosa e misericordiosa, olhou para nós e agiu em nossas vidas e aplicou em nosso coração a sua bendita palavra pelo Espírito Santo, nos chamando à fé, nos chamando à vivência do Evangelho, nos chamando a viver a sua palavra. Certamente alguns dos que aqui se encontram viviam antes na idolatria, viviam cegos, com seus olhos vendados, sem conseguir enxergar a verdade do Evangelho, a palavra do Senhor. Mas Deus os restaurou, o Senhor os chamou, o Senhor os transformou. Certamente aqui alguns antes viviam no pecado, quem sabe na pornografia, no adultério, na mentira, na desonestidade, na intriga, vivendo de maledicências, agindo de forma pecaminosa. Mas Deus nos chamou, o Senhor os vocacionou, os transformou, concedeu-lhes nova vida em Cristo. E veja, meus amados irmãos, uma nova vida que estabelece agora, claro, um novo padrão, um novo rumo, uma nova conduta. Essa nova vida, ela é marcada justamente por despir-se, despojar-se do velho homem, das velhas práticas, e agora se revestir do novo homem que se renova em Cristo Jesus, e dia após dia nós vamos vivendo em novidade de vida. Não havia em nós, meus irmãos, beleza que atraísse o Senhor. Não havia em nós habilidades, características, méritos, que fizesse com que nós merecêssemos o chamado, a vocação, a salvação de Deus. Foi pela graça do Senhor, foi por esse chamado eficaz do Senhor em nossas vidas. Foi o Senhor que nos redimiu pelo seu Santo Espírito, e a Ele honra, glória e majestade. Segundo, meus irmãos, nós podemos ver que o Senhor Deus tem um propósito global ou universal
no estabelecimento do seu reino. É a segunda lição que nós podemos tirar a partir desse texto. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, a palavra de Deus, as Escrituras, nós precisamos compreender que a história bíblica é a história da redenção, é a história de Deus que age de maneira graciosa, com o intuito de resgatar e separar para si um povo santo, zeloso de boas obras, povo esse que trabalhe na expansão e no estabelecimento do seu reino. A história bíblica é a história da salvação. Quando Deus escolhe Abrão, depois chama Jacó ou Israel para reivindicar a terra de Canaã, bem como também o seu reino, Deus tem um propósito mais amplo. O seu propósito e objetivo não está limitado a Abrão, não está limitado a Isaac, não está limitado a Jacó ou Israel enquanto etnia. Deus tem um propósito universal, que é alcançar com salvação todas as nações, todos os povos. É esse o propósito do Senhor. E aí nós ouvimos no versículo 3, o Senhor dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, no descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a pergunta é, queridos, quem é o descendente de Abraão? Será que o descendente de Abraão é Isaac só? Quem é o descendente de Abraão? O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 3, no verso 16, que o descendente de Abraão é Jesus Cristo, não o Israel enquanto etnia. É no Israel espiritual, unido com Cristo, que as famílias da terra são salvas. As famílias da terra são salvas por crer no Senhor Jesus Cristo. E quando me refiro, meus amados irmãos, sobre as famílias da terra, eu estou afirmando que o Senhor Deus tem os seus eleitos, tem os seus escolhidos em todas as nações, povos e etnias. Eu não estou dizendo, como por exemplo, que o Senhor vai salvar todas as nações, todos os povos, todo mundo. Não, porque a Bíblia é clara a respeito disso. Mas estou dizendo à luz da Bíblia que o Senhor Deus tem povo seu, tem escolhido o seu, tem gente sua em todos os povos, nações, tribos e etnias. Povos esses que são chamados à fé por intermédio do descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo, que humilhou-se até a morte, e morte de cruz, que na cruz do Calvário sofreu a punição que os nossos pecados mereciam, sofreu sobre si a ira do Pai, para nos purificar, nos perdoar e fazer com que nós fizéssemos parte desse povo santo, dessa família, que se reúne para adorar a Deus, para servir ao Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor, meus amados, por tão bendita verdade. E vejamos, meus queridos, em terceiro e último lugar, terceira e última lição que o texto nos traz: a igreja de Deus é um agente da graça redentora para o estabelecimento do reino do Senhor. A igreja de Deus é uma agência dessa graça redentora para o estabelecimento do reino de Deus. Eu já disse para vocês, claro, que o Senhor Deus, Ele não tem uma denominação, uma igreja específica enquanto instituição temporal. Mas eu costumo afirmar que aquelas igrejas que pregam o genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo são agências do reino de Deus, são agências proclamadoras do evangelho salvador de Jesus. E o Senhor Deus, obviamente, Ele conta com essas agências, com essas igrejas proclamadoras do genuíno Evangelho de Cristo, justamente para o estabelecimento e expansão do seu reino aqui na terra. Veja, meus irmãos, depois da morte e ressurreição, o Senhor Jesus, ou de sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus, Ele ordenou aos seus discípulos: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E é interessante que há um paralelo com esse chamado de Deus a Abraão com o chamado de Cristo em relação aos seus discípulos. Assim como Deus deu a Abraão uma tarefa difícil, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, o Senhor Jesus também afirmou aos seus discípulos: olha, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Queridos, o Rei Jesus, o Cordeiro Jesus, Ele está nos convidando para fazer parte dessa missão redentora, dessa missão de expansão do reino de Deus. É uma missão árdua, é uma missão difícil, é uma missão que requer renúncia, que exige de nós deixar os nossos interesses particulares e dedicar a nossa vida totalmente a Deus. Entendendo, meus irmãos, que tudo que temos e somos, nós devemos disponibilizar para o estabelecimento do reino de Deus nesta terra. Nós não estamos dizendo com isso que você tem que deixar o seu ofício, o seu emprego, a sua profissão para ser missionário, para dedicar-se a missões específicas, transculturais. Não, mas que você e eu, nós somos missionários num ambiente de ação, num ambiente profissional onde o Senhor nos colocou. É isso, disponibilizar para o nosso Deus os nossos dons, talentos, habilidades, tudo que temos e somos, para corroborarmos e atendermos o chamado do Senhor na expansão e estabelecimento desse reino, vivendo em conformidade com o Evangelho de Cristo e transmitindo esse Evangelho do Senhor àqueles que não conhecem ao Senhor, no ambiente os quais nós convivemos. Juntar-nos a essa missão nos colocará ao lado do vencedor, porque essa missão, por mais difícil e árdua que seja, ela é vitoriosa, ela é vencedora. No livro do Apocalipse, meus queridos, João registra um vislumbre desse triunfo final, ao ouvir o novo cântico entoado no céu, depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E cantavam um novo cântico, os remidos assim faziam, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém, queridos? A nossa missão é árdua, mas é gloriosa e é vencedora, porque ela está respaldada, lastreada, fundamentada em Cristo, no seu sacrifício. E o nosso Cristo, irmãos, Ele é vencedor, e nele nós somos muito mais do que vencedores. Louvado seja Deus.